Paz do Senhor, meus amados irmãos. Vamos continuar, nesse clima de comunhão, de adoração, de gratidão, como nós cantamos hoje durante os louvores, e que nós estamos assim gratos, em tudo que nós fizemos, não só no louvor, nas orações, na leitura do salmo, nas ofertas e principalmente, sobretudo, no momento em que o Senhor falará aos nossos corações pela sua palavra. Como o pastor falou, também disse ontem, no culto que nós tivemos aqui, não era para eu pregar hoje, era para o pastor Roberto pregar, mas aí ele teve essa intercorrência médica, me contatou na quinta-feira, que ele estava ficando internado, na emergência, e aí ele me convidou, aliás, convidar é eufemismo, ele me intimou a pregar também no domingo, era só ontem, e aí foi para hoje também. Só que como era quinta-feira, eu ainda estava terminando a primeira mensagem de ontem, essa que eu vou pregar hoje foi a que eu preparei mais rápido na minha vida, irmãos. Eu nunca preparei uma mensagem tão rápido. Começou na sexta à tarde e eu vim terminar 11 horas da noite da sexta-feira, Claro que com interrupções, almoço, para comer, para fechar a loja. A minha esposa segurando as pontas lá no balcão da farmácia para poder estudar. Mas no final do dia ela ficou pronta e espero eu que ela fale ao coração da amada igreja, como também falou ao meu coração. Vamos lá, abrir a palavra do Senhor no mesmo capítulo de ontem. Para facilitar, eu não fui besta, não fui para outro capítulo. Eu continuei no mesmo e só dei continuidade. Ontem nós lemos do versículo 1 a 8 e hoje nós vamos ler do 9 a 17. João 15, 9 a 17, à medida que você for encontrando, por favor, coloque-se de pé para fazermos juntos a leitura da palavra de Deus. João é o quarto livro do Novo Testamento, o quarto evangelho. É o único que não se classifica entre os sinóticos. O que é que são os evangelhos sinóticos? São os três primeiros que têm uma estrutura literária e narrativa muito parecida, muito semelhante. E por isso eles se agrupam como evangelhos semelhantes, sinóticos. Mas João não, ele tem uma estrutura um pouco diferente e vou confessar para vocês que é o meu evangelho favorito. Claro, todos eles são a palavra de Deus, mas esse daqui ele é especialmente importante para mim, foi muito importante num período da minha vida durante a adolescência. Vou ler aqui na Nova Versão Internacional, NVI. Se todos encontraram, lemos com a ajuda de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo a palavra de Deus, que diz assim: Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Senhor nosso Deus, graças te damos pela leitura da tua palavra. E te suplicamos agora, Senhor Deus, que pela ação do Espírito Santo, essa palavra encontre terra fértil em nossos corações e possa, Senhor Deus, nos fazer produzir frutos que permaneçam, pois sabemos que aquilo que permanece provém de ti e nós queremos, Senhor Deus, frutificar com o que provém de ti. É o que nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Ontem, irmãos, nós exploramos os versículos de 1 a 8, apresentando essa metáfora que o Senhor Jesus Cristo se utiliza para descrever a união entre ele e a sua igreja. Claro que aqui, quando ele pronunciou essas palavras, ele só tinha 11 pessoas como público, Nós falamos ontem. Ele se reuniu com os seus 12 apóstolos, isso aqui é na quinta-feira à noite, antes da sexta-feira da paixão, onde Jesus seria crucificado, morto pelos nossos pecados para a nossa redenção. E ele decidiu passar os seus últimos momentos de vida com os seus discípulos, com os seus apóstolos e, como nós lemos aqui, com os seus amigos. Um desses não era ramo frutífero,
E já havia se levantado para ir trair Jesus por 30 moedas de prata, por Judas Iscariotes. Aqui nesse momento ele está falando com 11 dos discípulos, 11 dos apóstolos, mas nós entendemos que essas palavras que Jesus dirige a eles é uma palavra que ele também dirige a mim, e ele dirige a você. Por quê? Porque a igreja ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos, e portanto esses apóstolos eles eram os representantes de toda a igreja, de todos aqueles que pela fé seriam vinculados, seriam enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Então, quando Jesus ele estabelece essa metáfora entre a videira e os ramos, não é somente entre aqueles discípulos e ele, mas é entre eu, você e ele, em quem nós estamos ligados pela fé. Essa não é a única metáfora que a Escritura se utiliza para descrever essa relação de união entre nós e o nosso Senhor. Por quê? Porque toda metáfora tem suas limitações de aplicação. Então, a Bíblia Sagrada apresenta várias para descrever essa união, né, em diferentes aspectos de como que a igreja está unida a Jesus Cristo. Aqui, a metáfora utilizada é a da videira e dos ramos. Mas tem outras. Por exemplo, a metáfora do fundamento e do edifício, onde Jesus é o fundamento e nós somos o edifício, né, que é construído sobre esse fundamento. Uma outra metáfora muito conhecida é a da cabeça e do corpo. Jesus é a cabeça e nós somos o seu corpo. Talvez uma ainda mais conhecida do que essa é a metáfora do marido e da esposa. Jesus é o marido ou o noivo e a igreja é a sua esposa ou noiva. Aqui ele é a videira e nós somos os seus ramos. Mas ontem, irmãos, nós só falamos que todo aquele que está verdadeiramente ligado a Jesus Cristo, ele produz frutos, né? E que é impossível você estar em Jesus e não produzir bons frutos. Mas nós não fomos tão específicos, né, em falar sobre quais são esses frutos. No máximo, a gente deu ali uma ênfase na questão do fruto da permanência, vinculado à adoração, mas nós falamos de frutos de uma maneira mais geral, né? Ou seja, todo aquele que está em Cristo Jesus, ele produz bons frutos, e a gente falou de maneira geral sobre o caráter cristão, né? O caráter de Cristo manifestado em nossas vidas. Na mensagem de hoje, eu quero refletir com vocês particularmente sobre quais são esses frutos. Claro, não de maneira exaustiva, porque esse texto não fala de todos os frutos possíveis que um discípulo pode dar, mas nós vamos falar de 4 frutos específicos que Jesus trata nesses versos de 9 a 17 que nós lemos aqui. São eles os 4 frutos e nós vamos ver um a um. Primeiro fruto é o fruto do amor, depois o fruto da obediência, então o fruto da alegria e, por fim, o fruto da amizade com Deus. E ao fim dessa mensagem nós vamos refletir como é que essa igreja, a Igreja Cristã Nova Vida de Maceió, pode produzir esses frutos que o Senhor Jesus aponta aqui. Vamos começar? Leia comigo, por favor, o primeiro fruto que se encontra no versículo 9. Diz assim o verso: Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Então o primeiro fruto é o fruto do amor. E eu diria que esse é o maior fruto, é a maior evidência de alguém que realmente está em Cristo Jesus. De modo que é impossível que alguém que está em Cristo Jesus não seja alguém que ama. Por quê? Deus é amor. E se Deus habita em você, se Ele habita no seu coração, você é alguém que ama. Você ama a Deus, você ama o seu próximo, você é marcado por amor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, disse Jesus, não é? Se vos amardes uns aos outros. Então o amor é o maior fruto que se espera de um ramo frutífero, de um discípulo verdadeiro. E isso não é opcional. Tanto é que Jesus ele fala de maneira imperativa. Vocês se lembram que ontem nós falamos de um outro fruto que ele falava de maneira imperativa? No versículo 4, só o início do versículo 4. Qual é o fruto? Permaneçam em mim. Isso aqui parece ser algo opcional. Tipo, se você é discípulo, você escolhe se permanece ou não nele. Se você é ramo frutífero, você tem a opção. Jesus está só sugerindo para você. Permaneça em mim, vá. Você poderia sugerir em mim? É assim que ele está falando? Não, ele está falando de maneira imperativa. Necessariamente, se você está nele, você permanecerá nele. E da mesma forma imperativa, ele fala aqui no verso 9, parte B. O que é que ele diz? Permaneçam no meu amor, mais uma vez. Não é uma sugestão, é uma ordem para todo verdadeiro discípulo de Jesus. Mas o que é, irmãos, esse amor? Será que esse amor é mero sentimento?
Talvez nós, hoje em dia, no século XXI, nessa nossa mentalidade moderna, né, a gente tende a pensar no amor como um mero sentimento. Mas o amor bíblico, ele não é apenas sentimento. O amor bíblico, ele é ação, é mais ação do que sentimento, e é uma ação divinamente orientada. O amor bíblico, ele não depende de sentir, irmão, porque se fosse assim, ele seria instável, porque nossos sentimentos são instáveis. O que é que Jeremias diz lá no capítulo 17, verso 9 do seu livro? Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ou seja, nossos sentimentos são instáveis e se, portanto, o amor estivesse alicerçado em mero sentimento, seria uma base muito instável para esse amor. É por isso que, biblicamente falando, o amor ele é mais ação, ele é mais decisão, ele é mais serviço do que sentimento. De modo que o amor bíblico envolve você agir em direção do objeto amado, mesmo que sentimentalmente você não esteja assim tão disposto a ele. Pare para pensar, por exemplo, no casamento. O que é o amor bíblico no casamento? Todo mundo que é casado, nós homens, né, principalmente, sabemos bem que se fôssemos depender do sentimento da esposa, né, que durante o mês, talvez devido ao carrossel, né, de hormônios durante o ciclo menstrual, tem hora que ela está mais sensível, mais dengosa, em outro momento ela está mais irritativa, não é? Sabe, né? Pastor, é bem assim. E nós, às vezes, não contribuímos com elas, né? A gente não colabora e a gente irrita elas. E sentimentalmente elas gostariam até de nem ver nossa cara muitas das vezes. Mas se ela ama o marido, ela vai continuar agindo em amor em direção a ele, mesmo que sentimentalmente algumas vezes gostaria até de ter um tempinho do marido. É assim no casamento, mas é assim também na vida de igreja. Já pensou? Se a vida de igreja, o amor entre os irmãos dependesse de sempre você estar derramando-se de sentimentos e gostando do irmão? Não. Até porque se o amor for assim, você só amar quem você gosta, como é que você aprenderia a amar como Deus ama? Como é que Deus ama, igreja? Incondicionalmente. Amar incondicionalmente é amar mesmo quando o outro não cumpre todas as condições de ser amado. É assim que Deus nos ama. E é assim que Ele nos chama a amar no casamento. É assim que Ele nos chama a amar na igreja. Suportar o irmão. Mesmo não gostando, às vezes, mesmo não morrendo de amores nos sentimentos, mas ainda assim agindo em serviço, porque amor é mais serviço do que sentimento. É assim que Deus nos ama. Ele nos ama apesar de nós, apesar dos nossos pecados. Muitas vezes a gente peca e em nossos pecados nós ofendemos o coração de Deus, nós agimos contra o sentimento dele. E ele se ira justamente contra os nossos pecados, mas mesmo se irando contra os nossos pecados, isso não significa que ele deixe de nos amar, porque a sua promessa é essa, ele se comprometeu a continuar amando esse povo, apesar desse povo, e a sua palavra está acima do seu nome, por isso ele não pode negar a si mesmo, ele continua amando, mesmo quando não cumprimos todas as condições. É este amor que Jesus está falando aqui, é esse fruto que ele espera de mim e que ele espera de você. Quem ama, agindo em amor, em serviço, em decisão, muito mais do que sentimento. Você quer ver como o amor bíblico é assim? Olhe para Jesus. Olha para Jesus no Getsemane. Como é que a Bíblia diz que Jesus estava no Getsemane? Pouco depois disso aqui, tá? Lembre-se, isso aqui é na quinta-feira, à noite. Poucas horas ele estaria no Getsemane. E ele estava lá orando no Getsemane. Ele estava tranquilo orando no Getsemane? Sentimentalmente ele estava chuchu, beleza? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus estava no Getsemane sentindo pavores de morte. Ele estava com medo do que passaria. Porque imagine você, o Senhor já te livrou, se você creu nele, ele já te livrou do fardo, da culpa do seu pecado. E não era um fardo pesado? Mas imagine você, o que é um único homem, levar o pecado de uma multidão inteira, a minha culpa, a tua culpa. Ele sentiu peso e sentimentalmente falando, aquilo o abalou de tal maneira, aquilo foi tão intensamente emocional na vida do nosso Senhor, que diz a Escritura que ele experimentou uma condição médica raríssima chamada hematidrose. Você já ouviu essa expressão na sua vida? Hematidrose alguma vez? Se não, deixa eu te explicar o que é. Hematidrose é uma situação médica tão rara
que acomete pessoas em profundo pânico, com medo, tão abaladas emocionalmente, que o seu corpo responde, porque você vê que é uma coisa realmente muito ligada à outra, né? Nosso psicólogo aqui, nosso pastor que é psicólogo, sabe disso, que às vezes um terror psicológico, emocional, ele tem implicações somáticas, implicações no corpo. E uma implicação somática, corporal possível, de um profundo terror, de uma emoção intensa, de um profundo pavor, é que os finos capilares sanguíneos da pele, próximos às glândulas sudoríparas, se rompem. E no que se rompe, aquele sangue se mistura ao suor e a pessoa experimenta hematidrose. Ela sua sangue. O que é que a Escritura diz que Jesus experimentou? Ela diz que o pavor era tão grande, o pavor era tremendo, que o seu suor tornou-se sangue, hematidrose. Mas imagine você se o amor bíblico estivesse então alicerçado em mero sentimento. O que é que Jesus faria nessa hora? Ele, fugiria. Ele não seguiria amando, não seguiria adiante, porque sentimentalmente ele estava numa situação em que, se esse fosse o alicerce do amor, se o alicerce do amor não fosse o serviço, se o alicerce do amor não fosse a ação, se o alicerce do amor não fosse uma decisão, apesar dos sentimentos, ele teria fugido. Ele de fato chegou a orar ao Pai dizendo assim: Pai, o meu espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele tomou o cálice até a última gota. Por quê? Porque ele nos amou e ele seguiu amando em serviço ao seu povo. Porque apesar da fraqueza da carne, ele tomou a decisão de amar ao Pai sobre tudo, porque o plano era dele. Mas em segundo lugar, amar a sua igreja, a quem ele compraria com seu sangue. Amor é mais serviço do que sentimento. E é esse fruto que o Senhor Jesus espera que nós produzamos. De fato, Jesus resume, irmãos, a sua lei no amor. Como é que nós podemos cumprir a lei segundo Jesus? Basta só guardar 2 mandamentos. Ele resumiu em 2 mandamentos, né? Quais foram? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, amor, o fruto do amor, ele resume toda a lei de Deus, em suas mais de 600 ordenanças. 613, para ser mais preciso, né, pastor? O amor sozinho, ele cumpre toda a lei. Mas aqui é importante, eu quero abrir um parênteses, né, para explicar o que é esse amor ao próximo. Isso porque existe uma mentalidade hoje em dia, que é do nosso tempo, uma mentalidade autocentrada, individualista e egoísta, que leva alguns a interpretar esse mandamento de amar o próximo como a si mesmo da seguinte maneira: então se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, significa que eu tenho que me amar primeiro, para depois amar o outro. Você já ouviu essa interpretação desse mandamento? Gente, eu já ouvi isso em pregação, e eu vou dizer sem medo aqui de errar, isso vem direto do quinto dos infernos, essa interpretação. Vem direto do quinto dos infernos. É uma perversão completa do que Jesus estava ensinando aqui. É transformar um mandamento que nos chama a olhar para fora de nós em um mandamento egoísta, de você olhar para o seu próprio umbigo. Essa ideia de que para amar o meu próximo eu tenho que me amar primeiro. Não! Na verdade, Jesus, quando deu esse mandamento, ele já assumia como pressuposto que você se ama muito. E não é se amar muito no sentido de se gostar, não. É se amar muito no sentido de só olhar para os seus próprios interesses, de só olhar para o seu próprio umbigo, de só olhar para a tua própria vontade, de só se preocupar consigo mesmo. E já assumindo isso como pressuposto, Jesus fala: ei, ama o próximo como você ama a si mesmo. Ou seja, você só olha para o seu próprio umbigo, começa a olhar para fora, para além de si, olha para o interesse do outro, porque olhar para o seu próprio interesse, você já faz naturalmente o que é sobrenatural. O fruto do amor que só o Senhor pode gerar é você tirar os olhos de si e olhar para a pessoa que está diante de ti. Essa é a interpretação correta do mandamento. Ele não é egoísta, é um mandamento altruísta, é olhar para fora de si. Mas vejamos então, irmãos, agora o segundo fruto que Jesus nos chama a produzir, se estamos nele. Versículo 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Qual é o fruto aqui? É o fruto da obediência. O da permanência a gente viu ontem. Aqui é o da
obediência. No verso anterior, se você prestar atenção, Jesus ele estabeleceu o amor do Pai por ele como padrão do amor dele pela sua igreja. Aqui nesse verso ele estabelece a obediência dele ao Pai como um padrão da obediência que a igreja deve ter ao Filho. Então, se a obediência do Filho ao Pai é o padrão da obediência da igreja ao Filho, a minha pergunta para a igreja é: como foi que Jesus obedeceu ao Pai? Qual foi o grau de obediência de Jesus ao Pai? Paulo responde, lá em Filipenses capítulo 2, ele diz assim, sobre Jesus: humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. A obediência de Jesus ao Pai implicou o quê? Numa entrega total da sua vida. Então, se o amor, ou melhor, a obediência do Filho ao Pai é o padrão da nossa obediência enquanto igreja ao Filho, o que é que Jesus espera de mim e de você como fruto? Entrega total das nossas vidas a Ele. Será que você ama Jesus e o obedece a esse nível de entregar completamente a tua vida a Ele? Se porventura, sei lá, viesse uma perseguição aqui no Brasil aos cristãos, a gente cantou sobre hoje, né, como uma perseguição não prevaleceu contra a igreja, porque a igreja havia se entregado completamente a ele. Os cristãos, mesmo com o leão ameaçando lá no Coliseu, ainda que temendo, sim, porque a carne é fraca pela própria vida, mas porque eles haviam obedecido ao Senhor, ao ponto de imitar a obediência de Jesus ao Pai, que entregou a própria vida em obediência ao Pai, aqueles mártires no Coliseu, mesmo diante da ameaça de morte, de fato, morrendo ao fio da espada, na boca do leão, eles rejeitaram o Senhor? Eles continuaram firmes e obedientes. Se aqui no Brasil se instaurasse uma perseguição, se o nosso Congresso Nacional, esse maravilhoso Congresso Nacional, lançasse uma lei, promulgasse uma lei criminalizando seguir a Jesus Cristo, você seria considerado culpado aos olhos dessa lei? Ou seria inocente, apostataria da fé, abandonaria o Senhor? É esse grau de obediência que Jesus nos exige. É esse grau que ele nos pede. Assim como eu obedeci ao Pai, diz ele aqui no verso 10, vocês obedeçam a mim também. É uma obediência que envolve entrega total. O terceiro fruto que nós vamos ver aqui no versículo 11, leia comigo qual é. Quero que vocês me digam qual é o fruto. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Qual é o terceiro fruto? Alegria. O primeiro foi amor, o segundo obediência e agora alegria. Meus irmãos, esse versículo não é muito estranho para a nossa mente moderna aqui? Porque veja, Jesus tinha acabado de falar de obediência e a gente geralmente associa obediência à alegria. Não, normalmente a gente quando pensa em obediência, pensa em algo pesaroso, né? Em algo enfadonho, em algo que talvez pelas memórias de infância, quando a gente tinha que obedecer aos nossos pais, e eles nos estabeleciam certos limites, certas restrições, e aquilo era, nossa, eu tenho que obedecer o meu pai, obedecer a minha mãe. A gente tem um senso de enfado, de peso com obediência. Mas depois de falar de obediência, Jesus diz, alegria. É uma obediência alegre. Como é que pode ser uma obediência alegre? Talvez você, assim como eu, tenha passado alguma vez na vida por experiências religiosas que não faziam com que a gente olhasse para a obediência com esses bons olhos. Experiências religiosas legalistas, por exemplo. Alguns dos irmãos aqui sabem do contexto religioso do qual eu vim. E lá, de onde eu vim, como é que era entendida a obediência a Deus para a mulher? Você não pode usar maquiagem, você não pode cortar o cabelo, não pode pintar o cabelo. A roupa que você tem que usar só pode se for saia ou vestido. Ai de você se colocar uma calça. É melhor, é preferível uma saia apertada do que uma calça folgada? É engraçado, né? O tipo de roupa. Ou seja, em vez de se focar no princípio, que é a modéstia, sim, isso é bíblico, foca-se muito mais na aparência ou no tipo específico de roupa, mesmo que o princípio seja ignorado. É melhor estar com na cabeça deles uma saia imodesta do que com a calça modesta. Faz sentido isso? Os homens não podiam ter barba, não podiam usar bermuda. A igreja não podia ir ao cinema, não podia ir à praia, não podia bater uma bolinha. E aí a impressão que passa de obediência, nesse caso, é de uma obediência pesarosa. Uma obediência que é um fardo, que Jesus não colocou, que Deus nunca colocou sobre a sua igreja. Mas Jesus aqui está falando de uma obediência diferente. É uma obediência que traz o que, irmãos?
alegria. É uma obediência que não é pesada. Mas talvez você me diga, pera lá, mas Jesus não disse que aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sim, mas esse mesmo Jesus que disse isso, em outro lugar falou, mas o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Por quê? Porque a obediência que procede da cruz, ela não é pesada, irmãos. Pesado era o pecado que você carregava, era a culpa que você tinha nas costas, mas desse peso, Jesus já te libertou. Então segui-lo é leve, é suave, irmão. É alegre, é feliz, apesar de você carregar uma cruz com ele. É por isso que a obediência na vida cristã não pode ser encarada como você realmente chegar a isso como enfado ou como tristeza. A alegria na vida cristã deve nos fazer, irmãos, falar igual o salmista lá no Salmo 1. Você se lembra o que é que ele diz? No Salmo 1, sobre a lei do Senhor, sobre o que é viver em obediência? Será que o salmista diz assim, a minha tristeza está na lei do Senhor e nela medito de dia e de noite? O meu cansaço está na lei do Senhor e nela eu medito de dia e de noite? Não! Ele diz, o meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito de dia e de noite. Porque a obediência à palavra do Senhor traz prazer a um coração regenerado, a um ramo que dá fruto na presença de Deus. Traz alegria, traz prazer. Veja esses discípulos aqui. Vamos pegar Pedro, por exemplo. Alguém aqui sabe como é que Pedro morreu? Segundo a tradição, porque não está na Bíblia. Olha, o pastor respondeu aqui. Ele morreu igual o seu Senhor. Morreu crucificado, mas com um detalhe diferente. Ele não se sentiu digno de morrer igual o seu Senhor. E então a sua cruz foi colocada de cabeça para baixo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas você sabe o que é que esse Pedro diz? Esse Pedro que morreu crucificado, que sofreu bastante, né? E Jesus falou para ele, eu vou te mostrar o que é sofrer, né? Depois que ele seguiu a Jesus. Você sabe o que é que ele diz para a igreja perseguida lá na sua primeira carta? Qual é o conselho que Pedro dá para a igreja perseguida? Vamos ver comigo? 1 Pedro capítulo 4, versos 13 e 14. A mídia me ajuda colocando aqui na tela. 1 Pedro capítulo 4, versos 13 e 14. Está lá no finalzinho da Bíblia. Olha o conselho que o apóstolo Pedro vai dar para a igreja perseguida. Versículo 13, leiam comigo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Olha que mistério, irmão. Alegria no sofrimento. Vamos continuar. Para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Vamos para o próximo verso. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, o que é o esperado no insulto? Tristeza, não é? Você é insultado por alguém, você vai ficar cabisbaixo, você vai ficar triste. Mas olha o que Pedro fala. Felizes são vocês por causa disso, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Meus irmãos, isso aqui é um mistério paradoxal. Uma mente não regenerada, alguém que não é ramo na videira, não consegue absorver isso. Aliás, nem nós conseguimos entender exatamente, mas a gente recebe porque a gente é ramo. Olha que mistério. No versículo 13, alegria no sofrimento. No verso 14, felicidade no insulto. Como entender isso? Como é que pode Pedro estar falando de alegria para uma igreja perseguida? Como é que pode estar falando de felicidade para uma igreja insultada, uma igreja odiada, uma igreja que o mundo milita contra ela e mesmo assim ela é feliz, ela é alegre? É porque a alegria do Senhor, irmãos, ela não depende das circunstâncias, essa alegria procede de nós andarmos com Jesus. É uma alegria que é sobrenatural, não é natural isso daqui. Isso é loucura para o homem ímpio, isso é loucura. Mas para quem crê no poder do Senhor, isso aqui é o próprio poder de Deus atuando na minha e na tua vida, que nos faz suportar o sofrimento, a afronta, a perseguição, com um sorriso no rosto. E como diria o saudoso, como é aquele cantor lá da Bahia? O Lázaro, né?
Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, não é assim, né? Só quem é crente, irmão, consegue fazer isso. Passar pelo sofrimento, dando glória a Deus. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite desse jeito, não é? Tentado pela aflição, tentado pela dificuldade, pela aflição, pela doença, pela cirurgia, pelo sofrimento que bate à tua porta. Mas hoje o Senhor te fala por essa palavra: receba da minha alegria no teu coração. E passa pela prova, dando glória a Deus, porque eu sou de Jesus, né? Passa pela prova, irmão, dando glória a Deus e com alegria. Sabe por quê? Porque essa alegria não depende da calmaria do mar. Ela só depende de ter o Senhor no teu barquinho, irmão. E você pode então andar sobre o mar agitado porque você tem o Senhor Jesus ao teu lado para passar, para te fazer caminhar sobre as águas. E isso é absolutamente extraordinário. Como é que eu posso, igual Sadraque, Mesaque e Abidnego, passar pelo fogo e o fogo não me queimar? Que amor é esse que me faz passar pelas muitas águas e não me afogar? Que mistério é esse que me faz orar como Abacuque, dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê seu fruto, que não haja vaca nos currais, que o verde no campo não apareça, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação, o Deus que é a minha fortaleza e nos lugares altos faz a minha habitação. Igreja, só quem nasceu de novo pode orar como Abacuque orou. Deixa eu mostrar outro mistério para você. Vamos voltar lá para João 15. Vê esse mistério sobrenatural aqui. Aleluia, Deus. Verso 11, de novo comigo. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Meu irmão, minha irmã, isso aqui parece as palavras de um moribundo? Meu Deus do céu, Jesus sabia que dali a poucas horas ele estaria sendo preso, insultado, traído por alguém que andava com ele há 3 anos, com um beijo na face. Ele sabia que dali a poucas horas ele estaria recebendo uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ele sabia, irmãos, que naquela hora, dali a pouco tempo, ele estaria suportando o peso do meio do teu pecado com a dura cruz nos seus ombros. Ele sabia, irmãos, que dali a pouco ele sentiria o que são pregos passando suas mãos e passando seus pés. Ele sentiria o que é uma vara perfurando o seu lado. E este moribundo está aqui com seus discípulos, horas antes de passar por isso, falando de alegria. Que a minha alegria esteja em vós. Uma alegria que, repito, não depende das circunstâncias, não é, irmão? Não depende de tudo estar dando certo. Só depende de nós andarmos com o Senhor. Talvez você pergunte: Jabas, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso experimentar dessa alegria que independe das circunstâncias? O autor de Hebreus, no capítulo 12, versos 2 e 3, ele responde dizendo assim: sabe como? Que é que você pode se manter com alegria apesar das dificuldades? Mantendo os seus olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual suportou, pela alegria que lhe estava proposta, a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono do Pai. Mantenha sua mente naquele que suportou a afronta dos pecadores contra si mesmo, para que vós não temesses e nem desanimeis. É lindo, não é? O segredo é olhar para Jesus, irmão. Será que a Igreja Cristã Nova Vida de Maceió tem olhado para Jesus? Nesses 25 anos, suportou o que suportou, com alegria, olhando para a cruz. E os próximos 25 anos que virão, nós continuaremos olhando para Jesus, porque esse é o segredo de continuar essa jornada.
esse sofrimento que a gente passa aqui na terra, mas com alegria, porque nós temos uma esperança de que um dia, a palavra diz, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele, o próprio Deus, enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Vejamos o quarto fruto, versos 12 a 15. Diz assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Qual é o fruto aqui? Amizade com... Não é só amizade. É a amizade com o próprio Deus encarnado. É diferente, não é igual a amizade que eu tenho aqui com vocês. É a amizade com Deus, meu amigo. E olha como essa amizade ela decorre dos demais frutos. No verso 12 ele fala de qual fruto? Do fruto do amor. No verso 14 ele fala da obediência. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Portanto, de onde é que vem essa amizade com Deus? De onde é que vem essa amizade com Jesus? Se você amar o seu irmão em obediência ao mandamento de Cristo, você será amigo de Deus. E essa amizade te faz sentir alegria, andar com Ele. Os 4 frutos, tudo junto aqui, percebe? Jesus, por causa disso, dessa relação de obediência à sua palavra e de amor uns com os outros, passa então a nos chamar não de servos, mas de amigos. É claro, meu irmão, que fundamentalmente nós ainda somos servos, Ele é nosso Senhor, nós fazemos o que Ele ordena, nós fazemos o que Ele manda, nós não seguimos a nossa própria vontade, nós seguimos a vontade do Senhor, porque nós somos fundamentalmente servos. Mas Jesus aqui, irmãos, Ele quer enfatizar o relacionamento de intimidade que Ele possui com todo aquele que é ramo verdadeiro enxertado nele. Ele mais do que servo, Ele nos tem por amigos, tal é a intimidade que Ele deseja estabelecer contigo. E talvez isso pareça novamente estranho para a mentalidade da nossa época, porque me veja só, como é que pode alguém que é ao mesmo tempo amigo e servo? Vamos pegar outra tradução possível da palavra servo: escravo. Nós somos escravos de Cristo, isso é verdade, isso é bíblico. Mas como pode então, se Ele é nosso amigo, nos chama de amigo, nos manter como escravos? Não parece um contrassenso para os dias de hoje, porque escravidão é algo que a gente entende, é lamentável, e é mesmo. Nosso país sofreu séculos com isso. Outros países também. Lamentável, um ser humano escravizando o outro. Mas por que essa escravidão aqui é diferente das demais? Bom, em primeiro lugar, porque esse é um senhor diferente de qualquer outro. Me diga, qual é o outro senhor da história que amou de tal maneira os seus escravos que entregou a sua própria vida no lugar deles? Sinceramente, ser escravo de um senhor assim é privilégio. Vale muito a pena. Mas ainda mais, irmãos, a gente precisa entender como é que pode ser um cristão verdadeiro, ao mesmo tempo servo e amigo de Jesus. A gente precisa entender como é que era a mentalidade do mundo antigo, da época que foi escrito isso aqui. Hoje em dia isso não tem tanto, Alguém que é servo e amigo ao mesmo tempo. Mas naquele tempo bíblico, no mundo antigo, era muito comum que os senhores de escravos, os governantes, aqueles que tinham servos ao seu dispor, eles acabassem desenvolvendo alguma relação de amizade com seus servos mais próximos. Por quê? Porque esses servos mais próximos eram as pessoas mais íntimas desses senhores, desses governantes. Eram aqueles que o acompanhavam diariamente. Esses servos que o serviam de perto, os governantes da época, sabiam a hora que ele ia dormir, a hora que acordava, sabia o que comia, sabia o que fazia, sabia quando estava alegre, quando estava triste, quando estava chorando, quando estava sorrindo. De maneira que eles eram tão próximos dos seus senhores que naturalmente os seus senhores lhe confidenciavam coisas e acabavam tornando aqueles servos como que amigos. E por isso eram simultaneamente servos e amigos. Esse é o contexto cultural da época, e por isso que não é a mentalidade daquela época esquisito Jesus falar que seus servos são também seus amigos. Por quê? Porque ele confidenciou de tal maneira o seu coração para aqueles discípulos, ele andou de tão de perto com aqueles discípulos por 3 anos, ele deixou tão claro para aqueles discípulos o seu plano, a sua vontade, os seus ensinos, os seus milagres. Aqueles discípulos o conheciam de tal maneira que, mais do que servos, eles acabaram se tornando confidentes e, portanto, amigos. E lembre-se, isso não é somente para eles, Isso também é para mim e para você.
Como é que nós, de servos, nos tornamos amigos do Senhor? Por meio da palavra. Na palavra, Jesus rasgou o seu coração para mim e para você. Ele se apresenta, ele se revela na Escritura. Claro, naquilo que ele se revelou, nós podemos conhecê-lo estudando a palavra. E quando nós temos essa intimidade com o Senhor, que a gente o conhece pela sua palavra, ele nos chama de quê agora? Somente de servos? Não, você se torna amigo. Pela sua palavra, ele te faz seu amigo. E o mais surpreendente nessa passagem não é que você seja servo e amigo. O mais surpreendente nessa passagem é quando você para prestar atenção em quem é que está chamando de amigo e quem é que está sendo chamado de amigo. Quem é que está chamando de amigo? Simplesmente Deus encarnado, o Todo-Poderoso, o Maravilhoso, aquele que a Bíblia Sagrada diz que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se faria. Aquele que a Bíblia Sagrada diz que é em quem nós nos movemos, nós existimos. Ele estava com o Pai desde a eternidade passada e estará desde eternidades futuras também. Ele estava no princípio, na criação. Ele é aquele que é maravilhoso, que é excelso, que é Deus forte, príncipe da paz. Nós estamos falando aqui do ser mais precioso do universo, olhando para um pecador miserável como eu e você e chamando de amigo. Você parou para pensar na profundidade que é isso? Como que pode, irmãos? Um miserável, imundo, cego, nu, pobre, pecador, como eu e como você, ser amigo do ser mais precioso do universo. Como é que pode? Que amor é esse? Que amor é esse? Sabe o que isso me lembra? Me lembra da história do filho pródigo. Você se lembra da história? O filho que ele pega a herança do pai, não é? E então decide ir para o mundão. Lá ele perde toda a sua herança, empobrece, e para o seu sustento ele vai trabalhar cuidando de porcos. Tal era a miséria dele, tal era a pobreza dele, tal era a situação que ele se encontrava, que a fome era tamanha que num dado momento ele olha para a comida dos porcos e começa a desejar comer aquela comida que os porcos comiam. Então ele se lembra da casa do pai e se lembra que os servos, que os escravos do seu pai eram melhor tratados do que ele ali. Os servos do meu pai têm pão na mesa, têm roupa para vestir, têm lugar para morar. Então ele decide tornar a casa do pai, para que pelo menos ele me receba como o quê? Como servo, como escravo. Que privilégio será se meu pai me receber assim? Então ele vem, volta para a casa do pai. E eu consigo imaginar a cena, meus irmãos. Imagina a cena aqui, aquele menino se aproximando na estrada, talvez o seu pai estivesse à porta e vê ao longe um homem se aproximando. No primeiro momento, não reconhece. Vamos imaginar como é que ele estava? Naquela pobreza, naquela miséria, certamente não cortava o cabelo há muito tempo, certamente com a barba crescida, os trapos imundos. O seu pai não lhe reconheceria ao longe, porque saiu bem diferente, ou melhor, voltou bem diferente da maneira que saiu. Mas eu imagino, irmãos, aquele pai reconhecendo o seu filho, e quando ele percebe que é seu filho, ele sai correndo na direção dele, sai correndo como desesperado, a lágrima correndo ao rosto, abraça aquele filho e fala: meu filho, que bom que você voltou. E aquele que esperava só ser chamado de servo, de escravo, é chamado de meu filho. Eu vou dar uma festa, porque meu filho voltou. E eu vou colocar uma roupa nova. Eu vou colocar uma aliança no seu dedo. Nós hoje vamos festejar, porque aquele que estava perdido voltou para a casa do pai. Talvez você tenha entrado aqui essa noite só esperando o privilégio de ser chamado de servo, de ser chamado de escravo. E que privilégio seria só ser servo e escravo do Rei da Glória, não seria? Que privilégio. Mas sabe como é que ele te chama nessa noite por essa palavra? Meu amigo,
minha amiga, se estáis em mim, se a minha palavra permanece em vós, se vocês permanecem em mim, eu não vos chamo apenas de servos, eu não vos chamo somente de escravos, eu vos chamo de meus amigos irmãos. E esse fruto da amizade com Deus, somente quem está na videira verdadeira pode provar, pode comer, pode se alimentar. Vamos encerrar essa palavra com o verso 16, que diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Mais uma vez, pergunta: quem foi aqui que tomou a iniciativa? Foi você que tomou a iniciativa de estar unido a Jesus Cristo, a videira verdadeira? Foi você quem teve fé? Eu sou salvo porque eu criei, porque eu fui até Jesus. É essa a mensagem aqui nesse versículo? Não. Se você o escolheu, é porque ele te escolheu primeiro. João vai repetir esse ensino, só que com outras palavras, lá na sua primeira carta. O que é que ele diz lá na sua primeira carta? Ele diz: nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus é soberano na salvação, irmãos. A iniciativa é sempre dele e nunca é sua. Não foi você que escolheu. Não foi você que foi até ele por livre e espontânea vontade. Primeiro, ele te amou, te regenerou, para que então, com a tua vontade regenerada, você desejasse o Senhor. Se não fosse a sua graça regenerar, tudo que você iria querer era o pecado. Você não ia querer outra coisa a não ser estar longe do Senhor. Tudo que você gostaria e que você desejaria, na verdade, era contrário a Deus. Tudo que Deus odeia, você amava. Não era assim antes de você vir ao Senhor? Tudo que Deus odiava, você amava. Mas então, quando Ele te toca com seu toque regenerador, Ele te dá uma nova natureza. Então, aquilo que Deus odeia, você passa a odiar. E aquilo que Deus ama, você passa a amar. Mas só porque Ele te amou primeiro. Não foi você quem tomou a iniciativa. Agora, por que Ele te escolheu? Jesus fala aqui no verso 16. O que é que Ele diz? Eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça. Qual é o sinal de que algo vem de Deus? É que algo permanece. Se não permanece, nós vimos isso ontem, né? Corta, lança fora. Não vem de Deus. O que vem de Deus continua, permanece necessariamente. Essa igreja tem permanecido, né, por 25 anos. Glória a Deus. Vai permanecer mais. Por quê? Porque foi o Senhor quem plantou. E a planta que meu pai plantou, ninguém arrancará, diz o Senhor. Como é que nós podemos saber se CNV Maceió tem produzido frutos e frutos que permanecem? Bom, vamos refletir um pouquinho para encerrar essa palavra. Será que nós temos cumprido as 3 missões básicas de uma igreja frutífera? Quais são as 3 missões básicas de uma igreja frutífera? É uma vertical e 2 horizontais. Como assim? Uma vertical e 2 horizontais? Vamos refletir. Qual é a missão vertical da igreja? A mais importante de todas. Que ela adore ao único Deus verdadeiro. A igreja cristã Nova de Maceió, ela adora ao único Deus verdadeiro? Graças a Deus, os nossos cultos têm louvores cristocêntricos. Nossas orações não são autocentradas, mas buscam magnificar a glória de Deus. As nossas pregações são bíblicas, e não é buscando satisfazer o ouvinte, né, aquilo que você deseja ouvir, os seus próprios interesses, não, é o que Deus quer para você. São cultos que adoram o único e verdadeiro Deus. Mas veja que essa adoração, ela não é apenas litúrgica. Para ser uma igreja frutífera e que cumpra essa missão vertical da igreja, que é o da adoração, os seus membros têm que viver em adoração mesmo quando eles vão para casa depois do culto. Você vive como um verdadeiro adorador os 7 dias da semana? Ou é só na igreja? Que talvez coloca a capa de crente, mas no dia a dia não é tão crente assim. Talvez aqui é um ramo frutífero, mas que parece com os ramos frutíferos. A gente viu isso ontem, né? Só que lá fora, quando vai procurar o fruto, você não encontra o fruto. Porque o verdadeiro adorador, aquele que cumpre, a igreja que cumpre essa missão vertical, né, de adorar o único e verdadeiro Deus, ele o faz a todo momento. A gente tem uma expressão na teologia que demonstra bem, que descreve bem o que eu estou querendo dizer aqui. É a expressão
corandeu. Já ouviram essa expressão? Corandeu significa em latim diante de Deus. Significa o quê? Que tudo que um cristão que é verdadeiro adorador faz na sua vida, ele faz como que diante de Deus. Então ele trabalha como que diante de Deus. Ele estuda para a glória de Deus. Ele se porta em sociedade como que estivesse o tempo inteiro diante do Senhor. Então a primeira missão vertical de uma igreja saudável é adorar a Deus e ao único e verdadeiro Deus. Qual é a segunda missão? Dessa vez horizontal, mas é horizontal para dentro. A segunda missão da igreja horizontal é ela ter ensino, unidade, comunhão, apoio mútuo entre os membros da igreja. Nós somos uma igreja una. Nós somos uma igreja em que nós nos amamos entranhavelmente, lembrando que amar entranhavelmente não tem a ver tanto com sentimento. Amar é servir, é ação, é decisão. Nós somos uma igreja una ou somos uma igreja dividida? Uma igreja com panelas, uma igreja com desavenças e dissensões entre os irmãos. Porque uma igreja frutífera, ela cumpre não somente essa missão vertical, ela é a mais importante, mas ela também tem que cumprir essa missão horizontal para dentro. Tem que ser uma igreja que tem comunhão uns com os outros, até para que nos acheguemos dignamente na mesa do Senhor, né? A gente tem que ter comunhão uns com os outros. Se talvez você não esteja produzindo esse fruto, se há alguma coisa contra algum irmão, então produz um outro fruto que nós não falamos aqui, que é o fruto do perdão. Vai até aquele que te ofendeu, ou que você ofendeu, e pede perdão, independentemente do sentimento, porque amar é o quê? É mais ação do que sentimento. Perdoa o teu irmão, para que nós cumpramos essa missão horizontal, horizontal para dentro. Mas também tem uma terceira missão da igreja que nós precisamos cumprir. Ela é horizontal também, mas é horizontal para fora. Que missão é essa? Basicamente, evangelismo e compartilhar o pão. Essas duas missões se espera de uma igreja frutífera. Qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Qual foi a última vez que você falou do amor de Deus para uma pessoa? Qual foi a última vez que você compartilhou do evangelho que te salvou? Eu gosto de uma frase do Charles Spurgeon que ele diz assim: se você não tem nenhum desejo de levar outros para o céu, talvez você mesmo não esteja indo para lá. Forte, não é? Se você não tem desejo de levar outros para o céu, talvez você mesmo não esteja indo para lá. Uma parte da missão da igreja para fora é evangelizar, é ganhar pessoas para Jesus, é trazer novos ramos para essa videira. Ontem eu questionei, será que daqui a 25 anos nós teremos mais ramos nessa videira? Será que daqui a 25 anos nós teremos outros templos da Igreja Cristã Nova Vida espalhados em Maceió, talvez no interior de Alagoas, e que é fruto de quê? Da evangelização, de nós compartilharmos o evangelho do reino. Mas além disso, parte dessa missão horizontal da igreja para fora envolve o compartilhar o pão. E não é só o pão espiritual não, é o pão material também, tá? Qual foi a última vez que você tirou do seu bolso para ajudar alguém em necessidade? Qual foi a última vez que a nossa igreja fez uma cesta básica para ajudar uma família? Seja de dentro ou de fora da igreja, porque a gente não faz acepção de pessoas, mas para ajudar alguém como sinal da graça de Deus operante nessa igreja, uma igreja que se atenta àqueles que mais precisam e que alimenta tanto o espírito com o evangelho, mas também se preocupa com o sustento do corpo. Isso faz parte da missão da igreja. E eu sei que existe hoje em dia alguns, discussando nas igrejas, falando assim, a igreja não é uma agência social para viver de ação social. E eu entendo essa fala porque ela reage a um outro extremo que é perigoso. Existem correntes dentro da teologia que acabam misturando a teologia cristã, o evangelho, e confundindo com ideologias mundanas, ao ponto de pensarem que as obras, as ações sociais, você compartilhar o pão é o próprio evangelho, é a própria mensagem e tem algum valor redentivo no mundo. Não. Redenção só o Senhor Jesus pode trazer, só Ele pode consumar, e essa redenção é comunicada através da mensagem da cruz, não é através das ações sociais, tá? Mas o problema é quando, querendo se livrar dessas correntes ideológicas, a gente acaba jogando tanta água com bebê junto, fora, né? Não, a gente tem que jogar a água, mas manter o bebê. A gente não pode ir para o outro extremo e achar que a igreja não tem nada a ver com isso. Porque historicamente, 2000 anos de cristianismo, a igreja sempre esteve na vanguarda do cuidado do pobre e do necessitado.
Sempre foi um assunto nosso. E talvez a nossa falha em se ausentar desse assunto é o que tenha permitido que secularistas com suas ideologias tenham se apropriado dele. De maneira que qualquer que pregue isso hoje nas igrejas, talvez seja confundido com comunista. Que triste, não é? Que nós temos nos ausentado desse assunto a tal ponto que qualquer que fale sobre cuidado dos pobres seja confundido com alguém que abraça uma ideologia, quando na verdade o que eu estou falando é Bíblia pura, é Evangelho. As implicações do Evangelho, para ser mais claro. Tiago escreve lá no capítulo 2 de sua carta que essa é a verdadeira religião pura e imaculada diante de Deus. O que é que ele diz? Se abster, não é? Da corrupção desse mundo e assistir os órfãos e as viúvas em suas necessidades. O que é que são os órfãos e as viúvas? Eram os grupos vulneráveis, 2 dos 4 grupos vulneráveis geralmente mencionados na Bíblia. E que Tiago está falando que parte da verdadeira religião pura e imaculada diante de Deus é você ir assistir esses grupos vulneráveis. Quais eram os outros grupos vulneráveis da época? Eram também os pobres, eram também os estrangeiros. É o que a gente chama em teologia de quarteto da vulnerabilidade. Órfãos, viúvas, estrangeiros e os pobres. Trazendo para os nossos dias, nós podemos incluir quem? As mães solteiras, os dependentes químicos, os moradores de rua, pessoas vulneráveis na sociedade. E Tiago está dizendo que a verdadeira religião pura e imaculada diante de Deus é você se abster da corrupção do mundo e assistir os vulneráveis em suas necessidades. Será que a nossa igreja, a Igreja Cristã Nova Vida de Maceió, tem cumprido essa terceira missão da igreja horizontal para fora? Porque é uma igreja frutífera, uma igreja que de fato ela procura adorar a Deus, uma igreja que de fato tem comunhão entre os irmãos, uma igreja que de fato procura alcançar os perdidos e cuidar dos vulneráveis, é uma igreja que pode dizer que diante do Senhor está gerando fruto e fruto permanente, para que quando o agricultor venha procurar o fruto, diferentemente de Israel, que nós vimos ontem, né? Que ele foi procurar e só encontrou uvas azedas, em nós, ele venha procurar e encontre uvas doces para provar. O que é que vai ser dessa igreja nos próximos 25 anos? Como é que nós podemos gerar esses frutos? Verso 17, para encerrar. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Como é que nós podemos fazer para conseguir cumprir essas 3 missões da igreja? É só a gente levar a sério esse versículo aqui. Amem-se uns aos outros. Porque se nós nos amarmos uns aos outros, em primeiro lugar, nós estaremos adorando ao Deus que ordenou isso daqui. Se a gente ama uns aos outros, a gente está adorando o próprio Deus, porque Ele quem mandou. Jesus mandou amar uns aos outros. Nós estaremos cumprindo essa segunda missão horizontal, que é para dentro, não é? De sermos unos, de termos comunhão, de nós nos amarmos verdadeiramente uns aos outros. E também iremos cumprir a terceira missão, que é para fora. Por quê? Porque o mundo olhará, verá uma igreja que se ama em verdade, irmãos que realmente são unidos, e dirão: o que é que eles têm? Eu preciso saber. E abre-se-á uma porta para que nós comuniquemos o Evangelho de Jesus Cristo e contemos a Ele qual é o segredo da nossa unidade. O segredo é Jesus. E se a gente se ama uns aos outros, nós vamos extravasar esse amor para ir atrás daqueles que mais precisam. Lembrando que um dia o necessitado era eu, era você. Nós éramos os vulneráveis, nós éramos os pobres, nós éramos os miseráveis. E Cristo foi ao nosso encontro e nos salvou. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce sobre as suas barbas e vai até a orla dos seus vestidos. É como o orvalho de Hérmon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali Deus ordena a bênção e a vida. Que hoje o Senhor dê a essa igreja esse amor entranhável, esse fruto da obediência, o fruto da alegria, o fruto da amizade com Deus e uns com os outros, para que aqui em nosso meio Ele continue ordenando a bênção e a vida para sempre. Antes de convidar essa igreja a orar, eu queria perguntar ao Caleb se tem como o grupo de louvor tocar aquele louvor que diz assim: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Eu vou deixar alguém a cantar, porque se eu fosse ministro de louvor na igreja,
Ela não ia para mais 25 anos, não, né? Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, graças te damos pelos 25 anos que tu nos tem permitido alcançar. Nós podemos dizer verdadeiramente que até aqui nos ajudou o Senhor e cremos, Senhor Deus, confiantemente, que esse mesmo Deus que nos ajudou até aqui nos fará chegar até o fim, porque a tua obra que tu começou, tu mesmo há de terminá-la, Senhor. Nós te pedimos que nós possamos produzir bons frutos, em todos os níveis, Senhor Deus, o fruto da adoração, o fruto, Senhor Deus, da comunhão, o fruto, Senhor Deus, de evangelizar e alcançar os perdidos desse mundo, para que naquele dia, quando tu procurar o fruto nessa vinha que tu plantou, o nosso fruto possa ser agradável, duradouro e permanente aos teus olhos. Nosso desejo é que a seiva do teu Espírito continue regando a Igreja Cristã Nova Vida por todos os anos que ainda virão. Hoje é bodas de prata, amanhã poderão ser as de ouro, mas na prata ou no ouro nós teremos a maior preciosidade do mundo, que é o Senhor Jesus em nosso meio todos os dias, porque essa foi a tua promessa. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Guarda em nosso coração essa promessa, para que não vacilemos e nem nos desviemos, mas pelo contrário, mantenhamos nossos olhos fitos em ti e permanecemos guardados debaixo do teu amor. É o que nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus, bendito para todos sempre. Amém.